Olá, meu nome é Richard Pereira, sou estudante de doutorado do programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Alfenas. Hoje eu quero conversar com vocês sobre este artigo, cuja tradução Efeitos do tamanho da nanopartícula em atividade antitumoral de nanopartículas de ouro conjugadas com 10-hidroxicamptotecina, estudos in vitro e in vivo, realizado por Ball e colaboradores em 2016. Bom, esse é o artigo original, tá? A capa do artigo original, digamos, cujo título Effects of Nanoparticle Size on Upstream Activity of 10-hydroxycamptotecin Conjugated Gold Nanoparticles in Vitro e In Vivo Studies, publicada na International Journal of Nanomedicine. Possui um fator de impacto de 7 e, de acordo com a CAPES, a Qualis, possui classificação A1. É um periódico muito bem conceituado, tá? Deixo aqui do lado o código DOI do artigo original. E também vou deixar abaixo o link com acesso ao artigo original para quem tiver interesse em se aprofundar ao assunto. Tá? Foi publicado então por Ball e colaboradores no ano de 2016. Esse trabalho foi realizado na República da China. Bom, antes de conversar sobre o artigo, eu queria fazer uma introdução ao assunto, tá? Vamos começar lá no primórdio dos nanomateriais, bem no começo, mas é interessante nós puxarmos o fio da meada e chegarmos, então, tá, no artigo. Então, os nanomateriais já vinham sendo estudados, mas eles começaram a aumentar, então, os estudos na ciência de nanomateriais a partir de Richard Feynman, Então, Richard Feynman, em uma famosa palestra denominada There's Plenty of Room at the Bottom, traduzindo, seria algo como ainda tem bastante espaço lá embaixo, ele traz à tona o porquê a ciência da época não estava estudando a fundo, como deveria, a manipulação de átomos individuais. Tá? Então, uma das famosas frases, por que nós não podemos escrever os 24 volumes da Enciclopédia Britânica na cabeça de um alfinete? Então, ele levanta diversos questionamentos do porquê a ciência não estaria estudando a fundo então, a manipulação de átomos individuais. A partir disso, então, aumenta-se muito os estudos dos nanomateriais, estudos teóricos, sobre a manipulação de átomos individuais. Vou deixar também linkado um vídeo bem interessante realizado pela IBM, que é o menor curta-metragem do mundo, que seria um filminho que eles fizeram utilizando a manipulação individual de átomo a átomo. Então vocês vão abrir o vídeo que eu vou deixar linkado e vocês vão ver cada bolinha daquela naquele filminho que eles fizeram é um átomo. Tá? Isso é bem interessante como a tecnologia hoje em dia se aprimorou bastante. Mas então, essa é uma escala ilustrativa, tá? Para a gente começar a entender então, o tamanho, a dimensão de um nanomaterial. Então, na direita nós temos uma bola de tênis, que seria 10 a oitava nanômetros, aproximadamente ali 10 centímetros. Nós temos um ponto, que seria um ponto de uma caneta, pensamos assim, com aproximadamente 10 a sexta nanômetros, 1 milímetro mais ou menos. Nós temos uma célula de câncer com aproximadamente 10 a quarta nanômetros, uma bactéria com 10 a terceira nanômetros, um vírus ali em torno de 10 a segunda nanômetros, anticorpo 10 nanômetros, uma molécula de glicose possuindo 1 diâmetro mais ou menos, uma molécula de água com 10 a menos 1 nanômetro. Então, 1 nanômetro é equivalente a 10 a menos 9 metros. Então, a gente pega 1 metro, divide 1 bilhão de vezes e pega um pedacinho, é 1 nanômetro. Então, os nanomateriais, os nanodevices, aqui nessa escala, eles colocam entre 10 e 10 a segunda nanômetros, mas nós podemos puxar desde 1. Então, os nanomateriais estão ali entre 1 e 10 a segunda nanômetros. Então, 1, 2, 3 nanômetros até 200, 300, 400 nanômetros também pode ser considerado ali um nanomaterial, dependendo da aplicação, enfim. Essa, então, é uma comparação razoável, não é precisa, mas é razoável para a gente entender a dimensão, a escala de dimensão de um nanomaterial que hoje pode ser manipulado e produzido. Então, você procurar uma bola de futebol no planeta Terra, tá?
possui a mesma escala de proporção de você procurar uma molécula de fullereno que possui 1 nanômetro de diâmetro em uma bola de futebol, tá? Então, na verdade, essa molécula de fullereno em relação à bola de futebol é um pouco menor do que a bola em relação ao planeta Terra, né? Mas essa comparação é interessante, né? Para a gente tentar ilustrar um pouco, né? O quão pequenas são essas nanopartículas, né? Esses nanomateriais. Bom, então aqui a gente consegue começar a adentrar no artigo, né? Nesse artigo, eles propõem o estudo do efeito de diferentes tamanhos das nanopartículas de ouro, atuando como transportadoras de fármacos para o combate de células cancerígenas. Ou seja, aqui eles utilizam as nanopartículas de ouro, né, como Drug Delivery Scaffold. Eles utilizam esse termo, né, que eu não sei se transportadoras seria o termo adequado, mas enfim, eles utilizam as nanopartículas como transportadora da substância que vai atuar no combate às células cancerígenas, tá? Então aqui eles estudam os efeitos dos diferentes tamanhos dessas nanopartículas, tá bom? No combate aos tumores, então. Então aqui os autores justificam o porquê as nanopartículas de ouro, e eles propõem que as nanopartículas de ouro possuem uma boa biocompatibilidade, fácil síntese, são monosdispersas e possuem a funcionalidade de superfície ajustável, né? Então a gente pode dizer que, né, através da síntese é possível controlar o tamanho dessas nanopartículas de ouro e né, o tamanho das nanopartículas elas influenciam na biodistribuição, na absorção pelo tecido e, claro, nas diversas possibilidades de aplicação biomédica. Neste caso, as nanopartículas de ouro elas têm que ser pequenas o suficiente para perfundir a corrente sanguínea, penetrar os vasos e alcançar, então, a região do tumor. Por outro lado, camptotecina é um alcaloide vegetal natural, né? É um extraído natural da Camptotheca cuminata, que aqui está ilustrado nessa figura, que é uma árvore proveniente da China. Então, essa camptotecina é extraída naturalmente dessa árvore. Então ela possui, sabe-se que essa substância possui uma significativa atividade antitumoral, atuando na inibição da atividade do DNA topoisomerase I. Porém, a camptotecina ela possui um potencial restringido na questão de atuante na atividade antitumoral, porque ela possui uma baixa solubilidade e instabilidade no organismo, né? Porque quando introduzida no organismo, ela rapidamente se degrada, né? E isso acaba diminuindo a sua eficiência no combate ao câncer. Então, a entrega é desafiadora, né? A entrega da substância no corpo até chegar no local do tumor. Então, aqui a gente vê que é necessário o estudo de um sistema de transporte que seja eficiente, né? Do transporte da camptotecina no organismo até o tumor em questão, tá? Além da camptotecina, então, a 10-hidroxicamptotecina é uma substância análoga à camptotecina, só que ela acaba sendo um pouco mais eficiente, né, nessa questão de atividade antitumoral. E ela também, né, assim como a camptotecina, a 10-hidroxicamptotecina é uma substância extraída naturalmente desta árvore apresentada. Então, quais foram os materiais e métodos dos autores? Primeiramente, eles fizeram a síntese das nanopartículas de ouro. Nesse caso, eles utilizaram o ácido tetracloroáurico para obter, então, os íons de ouro. E, utilizando, então, o citrato de sódio, eles reduziram os íons de ouro para, né, átomos neutros de ouro. E, por fim, foram obtidos, então, nanopartículas de ouro com 3 diâmetros, 6,4, 17,6, 38,2 nanômetros, e isso foi caracterizado através de microscópio eletrônico de transmissão. Então aqui nós temos as nanopartículas de ouro pronto. Após isso, né, foi feita então a conjugação dessas nanopartículas de ouro com a 10-hidroxicamptotecina, que a gente vai abreviar como HCPT. Então, após a síntese, foi feita a conjugação, né? Após isso concluído esse processo, nós temos as nanopartículas de ouro conjugadas com 10-hidroxicamptotecina. Então, o primeiro ensaio que eles realizaram foi o estudo da liberação de HCPT
pelas nanopartículas, né? Um estudo in vitro. Para isso, eles fizeram a incubação das nanopartículas de ouro conjugada com 10-hidroxicamptotecina em um meio de cultura. Tá? Isso foi levado, então, para uma agitação em banho seco a 150 RPM, 37 graus Celsius. Tá? E, então, com isso foram coletadas as amostras desse meio em intervalos definidos. Tá? Com isso, então, eles conseguiram, né, determinar a concentração de HCPT que foi liberada pelas nanopartículas que estavam presentes no meio nesses intervalos definidos. Outro ensaio foi o estudo da absorção pelas células do HCPT, né, um estudo in vitro também. Nesse caso, eles fizeram um cultivo de células de câncer de mama. Nesse caso, eles comentam que seguiram todo o protocolo de permissão, né, de ética necessário. Né? E essas células cultivadas, né, elas foram submetidas a um tratamento com as nanopartículas de ouro conjugadas com HCPT, né, por um período de 4 horas. Após isso, foi analisada a quantidade de HCPT que estava presente dentro dessas células, através da cromatografia líquida de alta eficiência. O outro estudo foi da citotoxicidade in vitro. Para isso, então, as células cancerígenas cultivadas in vitro foram submetidas na presença das nanopartículas de ouro com HCPT por um período de 48 horas, né, com diferentes concentrações. Após isso, as células elas ficaram 24 horas expostas em um meio sem o HCPT. E, por fim, então, foi feita a análise da viabilidade celular comparadas com as células não tratadas. O último ensaio aqui realizado por esses autores foi um estudo em vivo, tá? Fazendo então o tratamento do câncer de mama em cobaias. Para isso, eles pegaram 6 grupos aleatórios, mais um grupo de controle. Então, o grupo de controle não foi submetido a nenhum tratamento. Essas cobaias foram submetidas a dose intraperitoneal de 2,0 mg de HCPT por quilograma, uma vez ao dia, nos dias 1, 5, 9, 13 e 17, né? Sempre com um período de 4 dias. Tá? Inicialmente, o tumor possuía um volume médio de 200 a 250 milímetros cúbicos, e essa medição, né, do volume do tumor foi feita 2 vezes por semana. Essa é uma imagem ilustrativa, não é do artigo, para a gente visualizar como é realizada essa dose intraperitoneal. Bom, então quais foram os resultados aqui obtidos pelos autores? Primeiramente, foi feita então a caracterização das nanopartículas de ouro. Então aqui nós temos os 3 tamanhos, A, B e C. Os autores citam esses tamanhos como A sendo as nanopartículas de ouro com 10 nanômetros de diâmetro, o B ele coloca como 25 nanômetros de diâmetro e a C com 50 nanômetros de diâmetro. Tá, o primeiro ensaio, então, o do liberação in vitro da HCPT pelas nanopartículas de ouro. Tá? Esse gráfico então, ele nos apresenta a porcentagem, né, do HCPT liberado, tá, acumulado ao decorrer das horas, e eles concluem que 65% do HCPT foi liberado nas primeiras 12 horas, independente do tamanho da nanopartícula, e eles concluem que as menores nanopartículas apresentaram uma maior liberação nas primeiras horas. Tá? Então, a linha em preto são as nanopartículas de ouro conjugadas com HCPT, né, com 10 nanômetros de diâmetro. A linha vermelha são as nanopartículas com 25 nanômetros de diâmetro e azul com 50 nanômetros de diâmetro. Nesse caso, então, né, as menores nanopartículas obtiveram maior liberação nas primeiras horas, mas as nanopartículas de 50 nanômetros tiveram uma maior liberação em 60 horas. Né? Chegando a quase 100% ali, enquanto as menores partículas não passaram de 75% em 60 horas. O segundo ensaio é da absorção pela célula do HCPT in vitro. Tá? Então, esse gráfico em barras, né, apresenta no eixo X a concentração de HCPT em microgramas por ml, e no eixo Y é a absorção da célula, né, pela célula do HCPT,
né, em nanogramas por 1 milhão de células. Aqui a gente observa o seguinte: independente do tamanho da nanopartícula de ouro, né, a substância conjugada na nanopartícula de ouro obtiveram um melhor resultado em comparação com a 10-hidroxicamptotecina sem nenhuma nanopartícula de ouro. Então, a nanopartícula já é um benéfica, né, no tratamento anticâncer, tá? Da absorção celular aqui, né, nesse caso. Mas a gente pode observar, então, que as menores partículas, né, tiveram uma melhor eficiência na internalização celular. Então, aqui os autores utilizam o termo internalização celular, que é a substância internalizada, né, nas células em questão. Então, as nanopartículas com 10, né, nanômetros de diâmetro obtiveram uma maior absorção celular do HCPT. Mas, ressaltando, todas as nanopartículas tiveram um resultado melhor do que o HCPT sem nenhuma nanopartícula atuando como transportadora. O segundo ensaio foi de citotoxicidade in vitro, tá? Então aqui a linha em preta seria o HCPT sem nenhuma partícula, né? Vermelho, azul e rosa, 10, 25 e 50 nanômetros de diâmetro da nanopartícula, respectivamente. Tá? A gente observa que, novamente, independente do tamanho da nanopartícula, né, todas elas obtiveram melhor resultado do que a HCPT sem nenhuma nanopartícula. Porém, a maior inibição celular, né, a maior inibição da célula cancerígena, foi quando ela é submetida a um HCPT transportado pelas nanopartículas de ouro de 50 nanômetros de diâmetro. Então, a maior nanopartícula obteve um melhor resultado, uma maior inibição celular nesse caso, tá? Aqui os autores, eles justificam que é possível que isso tenha ocorrido devido à carga superficial, à velocidade de sedimentação e difusão, à composição, etc. Os autores justificam que há diversos fatores que podem ter influenciado as maiores partículas obtiverem melhor resultado. Mas não é possível chegar a uma conclusão, tá? Devido, né, ao fato de ser diversos fatores, e isso não foi, né, estudado neste trabalho. O último ensaio, então, foi um ensaio de um estudo em vivo, né? Foi realizado o tratamento do câncer de mama nas cobaias, utilizando essas substâncias. Aqui, eles, né, utilizam um controle, né, que são as cobaias sem nenhum tratamento, né? Eles utilizam as cobaias, então, ao tratamento de HCPT, e o HCPT conjugado em nanopartículas de 10, 25 e 50 nanômetros, tá bom? Mas aqui no gráfico à esquerda é o volume do tumor em milímetros cúbicos, tá? Ao longo dos dias de tratamento, né? E no gráfico à direita é a massa do tumor ao final do tratamento. Então, nós percebemos que as nanopartículas de ouro conjugadas com HCPT obtiveram melhor resultado, independente, né, do tamanho, em relação ao HCPT sem nenhuma nanopartícula. Contudo, novamente, a gente pode observar que as nanopartículas de ouro de 50 nanômetros obtiveram um resultado melhor do que as outras nanopartículas. Tá? Então, o maior diâmetro obteve os melhores resultados. Nesse gráfico, ele também coloca, né, as nanopartículas de ouro conjugadas com PSH. PSH, se eu não me engano, seria polietilglicol, enfim. Eu não citei essa substância antes porque os autores fizeram um estudo também com as nanopartículas de ouro conjugadas com essa substância, mas foram ensaios, né, menores ensaios, né? Não estudaram tanto quanto o HCPT, também não obteve resultados, né, eficientes, e também eu não falei a fundo porque não daria tempo, né? O tempo iria se prolongar demais, tá? Mas para quem quiser estudar mais a fundo, o artigo vai estar disponível, o link, tá? Bom, então essas foram as fotos das cobaias, primeiramente do controle, né, que são as cobaias sem nenhum tratamento, seguido pelas cobaias com tratamento do HCPT e do HCPT conjugada em nanopartículas de ouro, de 10, 25 e 50 nanômetros, tá? Por fim, as nanopartículas de ouro conjugadas com HCPT obtiveram melhores resultados para 50 nanômetros de diâmetro,
Então, essas maiores nanopartículas de ouro tiveram a maior atividade antitumoral. Tá? Então, quais foram as conclusões aqui dos autores? Tá? Os autores concluíram que as nanopartículas de ouro conjugadas com 10-hidroxicamptotecina tiveram os melhores resultados com 50 nanômetros de diâmetro. Enfim, todas as nanopartículas de ouro tiveram melhores resultados do que HCPT sem nenhuma nanopartícula. Contudo, as nanopartículas maiores tiveram melhores resultados. Tá? E o sistema de transporte do fármaco é uma estratégia efetiva, sim, para o tratamento do câncer, e as nanopartículas de ouro, então, elas permitem o aprimoramento para aumentar ainda mais a eficiência na atividade antitumoral. Eu agradeço a atenção. Eu concluo enfatizando que esse trabalho possui uma ênfase na área biológica muito grande. A área biológica não é o meu forte, né? Eu não sou da área biológica, eu sou da área de engenharia. Então, caso tenha ocorrido algum deslize, né, provavelmente teve, eu estou aberto a sugestões, né, possíveis correções na questão da área biológica, tá bom? Os comentários estão abertos para isso. E eu agradeço a atenção.